falando em Trump, né? O presidente dos Estados Unidos assinou uma ordem executiva que estende por mais 90 dias a suspensão das tarifas sobre importações chinesas. Alan Gani, nosso comentarista de economia, já está por aqui no estúdio para analisar. Cadê o meu VT disso? Gani, e aí? Essa extensão aí por mais 3 meses entre a negociação de Trump com os chineses, hein? Bom dia, Nonato. Bom dia, Soraya. Bom dia a toda a nossa audiência. Vamos lembrar que lá no dia 12 de maio, quando as tarifas chegaram a 145% dos Estados Unidos contra a China e a China de 125% para os Estados Unidos, né, numa escalada da tensão comercial, houve uma suspensão temporária de 90 dias. A partir daquele momento, as tarifas passaram para 30% dos Estados Unidos aplicados contra a China e 10% da China contra os Estados Unidos, o que, evidentemente, viabiliza o comércio internacional entre os dois países. E agora, novamente, uma prorrogação desse prazo por mais 90 dias, ou seja, evitando que se volte a tarifa de 145% e 125%, o que tornaria o comércio internacional entre eles inviável. Isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer que os Estados Unidos não têm conseguido o seu objetivo contra a China. Isso porque a China tem poder de barganha contra os Estados Unidos. E não é apenas nas exportações de bens manufaturados, como vestuário e eletrônicos, mas principalmente em relação às terras raras. A China tem as maiores reservas desses minerais no mundo, muito utilizado pela indústria, e também detém o controle da produção mundial, quase 70% está na mão da China. Vale dizer que 2/3 da indústria bélica dos Estados Unidos depende das terras raras. Agora, Gani, a gente até comentou mais cedo, né, como que os Estados Unidos demonstram diferentes abordagens, né, nas suas relações comerciais, e aí a gente traz aqui para o Brasil, enquanto eles flexibilizam essas tarifas com a China, com o Brasil cancelou reunião com o ministro Fernando Haddad, 50% e por aí vai, né? Soraya, sabe aquele ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É mais ou menos assim. É lógico que com a China, os Estados Unidos não conseguem falar grosso, porque a China tem poder de barganha, tem indústria. Hoje é uma potência econômica. Corrigindo pela PPP, paridade do poder de compra, a China já é uma economia maior do que a americana. Se a gente contar o efeito do dólar, aí não. O mesmo também vale para a Rússia, mas aí no campo militar, geopolítico, os Estados Unidos também não conseguem colocar os seus objetivos de uma maneira unilateral. Agora, quando se trata de Brasil, aí a questão é diferente. Por isso que a gente tem que ser muito mais pragmático, racional na negociação com eles, porque justamente os Estados Unidos acabam tendo um poder de barganha maior com a economia brasileira do que a gente com eles. E é claro que os Estados Unidos também nos interessam. É o nosso principal parceiro de investimentos e é o nosso segundo parceiro comercial. Quanta coisa para a gente ficar acompanhando, né? Porque a gente pensa que é só com a gente, mas não, a movimentação internacional também pode nos afetar por aqui. Gani, muito obrigado. Até já, hein, com mais. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.